Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da nossa doutrina espírita maravilhosa. E desta forma nós convidamos a cada um de vocês nesse momento a abrir os corações e a pedir a Jesus que nos ilumine, nos fortaleça, que nos faça mais brandos e pacíficos. E com essa mensagem eu convido a vocês a falar um pouco em nome de Jesus sobre o passe na perspectiva espírita. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine. E eu começo dizendo: viva Jesus em nossos corações, para que a gente compreenda a dimensão dessa proteção em nossas vidas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, falaremos hoje sobre o passe na perspectiva espírita. E a gente vai entender por que na perspectiva espírita. E a gente vai começar lá com Lucas, no seu capítulo 6, versículo 19, que diz assim: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Se vocês observarem, se vocês foram pesquisar, a gente chama-se lá no tio Google, né? As imagens de Jesus, a relação de Jesus com as pessoas, vocês vão observar sempre que ele fazia a imposição das mãos, como se ele quisesse abençoar, como se ele quisesse magnetizar, como se ele quisesse trazer de volta ou acelerar ou reavivar essa energia vital que nós temos a partir da imposição das mãos. Então, Jesus curava mesmo à distância com seu olhar, mas em muitos momentos ele fazia a imposição de mãos. Então pesquisem nas gravuras e eu trago uma gravura belíssima para vocês verem, justamente representando essa imagem de Jesus na imposição de mãos. E se a gente for aprofundar mais um pouco nessa perspectiva de cura e que pode estar associado também à imposição de mãos, a gente vai lá em Atos capítulo 3, versículo 6, que vai dizer o seguinte: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, essas palavras de Pedro nos faz compreender e reforça ainda mais aquela mensagem de Jesus: vós sois deuses, né? E vós podeis também curar como eu curo. E se vocês não curam, porque são homens de pouca fé, são pessoas de pouca fé. E é por isso que nós precisamos associar também a questão do passe à fé, porque eu preciso acreditar tanto quem vai oferecer, como também vai receber essa energia vital, esse magnetismo, esse fluido vital, se assim quisermos chamar. Vamos ter várias nomenclaturas ao longo dessa nossa conversa sobre o passe na perspectiva espírita. Sigamos. Então eu trouxe alguns conceitos básicos, meus queridos irmãos e irmãs, e ainda fiquei feliz, porque quando eu fui pesquisar de forma online em alguns dicionários, já vem lá algumas palavras que são importantes da nossa trajetória, mesmo não sendo um dicionário espírita, né? Tem lá falando sobre fluidos magnéticos, sobre fluidos mediúnicos, mas eu trouxe 3 conceitos básicos para a gente se apropriar de um, né? Porque eu sou fiel à doutrina espírita e sendo fiel eu trago os nossos estudiosos. Mas eu comecei sempre por Aurélio, né? Que é sempre, para quem é mais antigo, sempre vai lá e visita o Aurélio para pesquisar alguns conceitos que são de domínio público e domínio nacional. Então, segundo o dicionário de Aurélio, o passe representa justamente o ato de passar as mãos repetidamente ante os olhos de uma pessoa para magnetizá-la ou sobre parte do doente, né? Parte doente de uma pessoa para curá-la. E isso a gente vê desde a antiguidade, desde os mais antigos. Os egípcios já utilizavam essa prática, né, de tocar. Ou quando eu falo tocar, necessariamente não é tocar no corpo todo, mas você pode apenas projetar as suas mãos e ali você conseguir, né, fazer esse magnetismo, fazer essa fluidificação, assim falando, para melhor compreender. Isso aí a gente vai encontrar justamente lá nesse dicionário de Aurélio. No segundo dicionário, que é um dicionário online, eu pesquisei lá, passe, e diz assim: ato de uma pessoa passar as mãos ao longo do corpo de outra com o propósito de atuar sobre ela com fluidos mediúnicos ou fluidos magnéticos, que são coisas diferentes, né? Quando a gente fala de fluido magnético, a gente está falando desse fluido animal que nós temos, esse fluido vital que nós temos, que faz
parte da nossa capacidade humana. E quando a gente vai falar de fluido mediúnico, a gente vai ver que tem aí a superposição, ou ajuda, ou acolhimento dos nossos amigos espirituais. E por fim, o terceiro e último conceito que eu achei mais adequado, que é um estudioso espírita, Jacomelo, que vai nos dizer nome que foi dado a uma prática magnética que tem por objetivo gerar equilíbrio no ser humano. E é com esse conceito que a gente vai trabalhar ao longo da nossa conversa. Por quê? Primeiro porque eu sou também fiel ao tripé ciência, filosofia e religião da doutrina espírita. É tanto que eu trouxe aqui alguns aspectos, nesses 3 aspectos, a discussão do passe. E aí a gente vai ver, quando fala nome que foi dado a uma prática, significa que tem um método, significa que teve um estudo, significa que teve uma teoria. E isso é muito importante para a doutrina espírita, porque a gente precisa investir nesse conhecimento, em especial conhecimento científico, que faz parte do nosso cotidiano. Então a gente poderia ainda aprofundar, trazendo alguns outros conceitos, que fala que o passe é uma transfusão de fluidos de um ser para o outro. E quando a gente fala de fluido, na verdade, se a gente for pensar, a gente teria uma conversa específica sobre fluido, uma conversa específica sobre magnetismo, porque são temas amplos, mas eu trouxe de forma sucinta para a gente compreender. E aí fluido a gente pode compreender como uma energia básica que é essencial existir, é aquele fluido vital que nós temos, porque a gente observa, por exemplo, a pessoa quando vai ficando idosa, ela vai perdendo fluido vital, na verdade, ela vai ficando mais quietinha, ela se alimenta menos, às vezes ela se movimenta menos. Isso faz parte de um processo natural do envelhecimento, da morte das células. Isso é um processo natural. Então esse fluido ele representa justamente essa energia, poderia chamar energia vital, a bioenergia, que é a energia da vida. Mas Emmanuel vai nos dizer que é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, ou seja, que vai atuar tanto no nosso campo emocional como também no nosso campo físico. Por isso, logo mais a gente vai falar sobre chakras e a gente vai compreender essa parte física, esses portais de energia que nós temos, tá? Para a gente receber e revitalizar esse corpo, humano, e que na verdade está aqui de passagem, mas precisa dessa energia vital para cumprir, o nosso processo evolutivo. Então a gente precisa compreender que o passe ele beneficia a quem recebe. Por quê? Porque oferece um novo contingente, e de fluidos já existentes, ou seja, um novo contingente que pode ser reanimado, reavivado, transformado ou receber novos, produzindo novas reações químicas, novas reações metabólicas, novas relações hormonais que faz com que a gente melhore cada vez mais. Então o passe, sem dúvida, ele é um elemento que a gente pode colocar como um elemento de cura. Mas aí a gente vai ver que para chegar a esse processo de cura, nós temos que ter a receptividade de quem recebe e também a doação de quem faz esse processo de entrega dessa energia, a entrega desse fluido, a entrega desse amor, a entrega dessa fé, a entrega dessa caridade, porque na verdade é uma entrega. Mas não é uma entrega de qualquer forma. Vocês vão ver Kardec que diz lá de forma muito clara, que é preciso que a gente estude, que a gente fundamente e melhor ainda, que se fundamente cientificamente a partir de uma teoria. Então, a gente vai observar que lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 17, que fala da formação dos médiuns, Kardec vai reafirmar e defender. E aí eu fiz um recorte que é necessário estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares a uma experiência. Então, por exemplo, se eu não tenho conhecimento sobre a teoria do passe, sobre fluidos, sobre magnetismo, eu posso executar essa prática, essa técnica? A resposta é não devemos. Por quê? Porque a gente precisa estar capacitado para exercer esse processo. E quando a gente fala capacitado, não é que seja nada difícil, mas nem sempre o simples é fácil. Eu deixei muito claro isso aqui, nem sempre, porque é simples impor a mão, mas pode não ser fácil o processo da transmissão, da doação e da recepção desses fluidos magnéticos, tá?
Então, por isso, magnéticos e fluidos espirituais. Então, a gente precisa compreender que é necessário realmente estudar, é necessariamente se fundamentar e a cada dia a gente precisa ir aprofundando neste conhecimento. E aí, Jacó Melo vai dizer uma coisa muito interessante. Porque a gente pode dizer assim, eu estou esperando receber o passe de primeira pessoa, eu não estou bem, eu vou no centro para receber. Às vezes você precisa inclusive se preparar e aplicar antes talvez um autopasse. E ele vai dizer que esse autopasse, esse autocuidado, esse autoacolhimento passa pela oração. Aí ele coloca assim de forma muito clara numa palestra dele sobre passe, que diz assim, a oração também é um passe, pois há a sintonia com o divino e com essa sintonização, a permuta de frequência que pode estabilizar o indivíduo na frequência do amor. E aí, meus queridos irmãos, eu fiquei muito feliz ao preparar essa temática e discutir com vocês, porque eu também fui lá, colocar o pé na ciência e trouxe pelo menos 3 estudos para falar com vocês sobre a eficiência, sobre a eficácia a partir de um estudo, científico, Então, isso é muito importante porque fundamenta e aí a gente pode mais uma vez alicerçar o nosso tripé na ciência, na filosofia, na religião, que é essa religação com Jesus, recebendo esse fluido universal do nosso querido e amado Jesus. Observe mais uma figura na qual Jesus se conecta com uma criança e faz mais uma vez a imposição de mãos. Então, meus queridos irmãos, para que vocês não tenham dúvidas, porque eu não tenho dúvida, dessa magnitude que é doar e receber na perspectiva do passe espírita. Então sigamos um pouco falando da história, porque ao longo da história, nós temos um contexto a ser observado, um contexto a ser acreditado e um contexto a ser defendido. Então o passe necessariamente, ele não surgiu com o espiritismo. Então não é uma criação da doutrina espírita. A gente dá a sinonímia ou a nomenclatura de passe espírita porque nós temos a consideração que não é só o nosso fluido, não é só o nosso magnetismo humano. Quando necessário, os espíritos doam também esses fluidos espirituais que passam por nós e chegam até aquele indivíduo conforme a necessidade dele e quem sabe só ele e o mundo espiritual. Nós nesse momento somos apenas um instrumento de transmissão, um instrumento de doação, um instrumento que leva essa pessoa a esse fluido que pode reenergizar, reavivar e fazer com que ela faça uma nova semeadura para o renascer no cotidiano do existir. Então o passe é como se fosse um meio de socorrer os enfermos do corpo e da alma e já era muito conhecido e empregado na antiguidade. A gente já falava das benzedeiras, antigamente, eu preciso me benzer, mesmo quem não conhecia a doutrina espírita falava, eu preciso lá, existe uma pessoa que reza, existe uma rezadeira, uma benzedeira e que a gente respeita e é realmente a fé, o carinho, o carisma daquela pessoa, numa sintonia com o divino, fazia aquela cura, trazia aquela paz. Então é um processo que vem seguindo a antiguidade, então tem história. Porém, Jesus o utilizou sempre impondo as mãos sobre os enfermos e os espiritualmente necessitados. E aí eu trago mais uma figura para vocês, retirada do nosso tio Google, é claro, mas vocês vão ver vários momentos nos quais essa representação figurativa de Jesus impondo as mãos, trazendo esse conforto físico, psíquico e espiritual para as pessoas. Então Jesus, nessa perspectiva, como um grande mestre, ele também ensinou essa prática aos seus discípulos e ao longo dos tempos o passe continuou a ser usado sob várias denominações e formas. Então, isso foi usado em todo o mundo e ligado ou não a práticas religiosas. E aí a gente vai ver quando eu falo ligado ou não a práticas religiosas, como é que se deu esse processo, tá? Então, no século anterior a Kardec, em meados do século 17 e 18, tudo que então se conhecia sobre fluidos e como empregá-los estava consubstanciado no magnetismo, E essa palavra magnetismo, que ela é muito utilizada hoje, tem vários estudos sobre ela, Mas ela começou justamente com um médico chamado Franz Anton Mesmer, que foi um grande expoente beneficiando muitos enfermos com o reequilíbrio das energias.
Mas aí ele inclusive defendia aquela época que fosse uma prática integrativa, ou seja, que fosse um complemento à prática médica. Mas infelizmente ele não conseguiu. Por quê? Porque não tinha um método àquela época que fosse observado de forma cientificamente, né, e comprovado que realmente o passe trazia curas. Por quê? Porque estava dissociada da questão da espiritualidade. Então ele aplicava o mesmo passe, o mesmo magnetismo, né, impondo as mãos nas pessoas com as mesmas patologias, com as mesmas doenças, enfermidades, né? Mas algumas melhoravam e outras não. Então não dava para dizer que era um método que se aplicava de forma igual e que tinha o mesmo resultado para aquelas pessoas, porque dependia de várias circunstâncias. Eu gostaria de dizer de várias variáveis, como a gente fala assim no meio científico, né? Então a variável da fé, a variável da receptividade, a variável da enfermidade, a variável do momento, do espaço, do ambiente. Então tudo isso interferia, e aí infelizmente ele não conseguiu deixar esse legado como uma prática médica, mas um grande estudioso, né, quem difundiu o magnetismo. Então havia naquela época muita ignorância sobre o que fossem os fluidos e a forma da sua transmissão. Então por isso ele não conseguiu, ele inclusive conseguiu que fosse formado um conselho para avaliar essas práticas, mas esse conselho não conseguia identificar essa prática como uma prática científica que fosse aplicada de forma coletiva, porque tinha esses parâmetros e tinha esses vácuos que não dava o mesmo resultado para as mesmas situações, tá? Mas quando surgiu a codificação da doutrina espírita, né, da doutrina dos espíritos, por Allan Kardec, então foi aí permitido entendermos melhor o processo pelo qual o ser humano influencia e é influenciado fluidicamente, tanto no plano material como espiritual. Então, na atualidade, o passe continua a ser empregado por outras religiões que o apresentam sob nomes e aparências diversas, como eu disse anteriormente. Então, você vai receber uma bênção, você vai receber uma unção, você vai receber um jorei, você vai receber uma benzedura. Então, na verdade, tudo isso aí faz parte desse processo, né, do magnetismo humano, como também da troca de fluidos. Só apesar do espiritismo não ter dogmas e não ter rituais, nós temos, né, uma técnica de aplicação do passe. Então, para a pessoa aplicar passe, é necessário que realmente tenha um processo de formação. E aí eu chamo a atenção, um processo de formação séria, compromissada, né? Principalmente com a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Só assim a gente pode definir e defender o passe espírita nessa perspectiva, né, com uma atitude, um comportamento, né, dos espíritas diante, né, do atendimento fraterno, do acolhimento na aplicação do passe. E aí a gente vai entender que, por ser uma técnica, existe um mecanismo que é chamado mecanismo do passe. Então, constantemente, sem dúvida nenhuma, nós estamos irradiando e recebendo fluidos do meio que habitamos e dos seres encarnados ou não, com quem convivemos nesse cotidiano, numa transmissão, inclusive, natural e automática. Observe, daqui a pouco a gente vai falar sobre chakras, e são os básicos, pelo menos 7, mas quando você abraça uma pessoa, nós temos um chakra aqui atrás, chamado chakra humeral. Então, quando a gente abraça, às vezes a gente faz o que? A gente, como se acolhesse aqui atrás das costas da pessoa, a gente faz aquele abraço carinhoso, né? Ali é um portal de energia. Então, querendo ou não, nós estamos sempre trocando esses fluidos. Às vezes não há nem intencionalidade, mas o carinho e a afeição faz com que a gente, nesse momento, aquiete o coração, a gente receba esse abraço fraterno e a gente melhora, às vezes, a vibração mental, melhora o estado físico. Então, necessariamente, nós não desconhecemos que somos seres energéticos, que somos pessoas que transmitimos esses fluidos, essas energias no cotidiano. E não é só no toque não, no pensamento, no olhar para aquela pessoa, nós já transmitimos essa energia. Então, só que apesar dessa consideração que eu fiz, a gente precisa definir e dizer que o passe, porém, é uma transfusão feita com intenção e propósito, ou seja, eu me dirijo àquela pessoa como passista, como doadora, e aquela outra pessoa naquele momento está no processo de recepção, de receptividade. Então, quem aplica atua de forma deliberada. Deliberada com que elementos? O elemento do acolhimento, o elemento do amor, e inclusive pode ser o elemento da orientação espiritual. Necessariamente não precisa, não deve estar mediunizado, ou seja,
vinculado diretamente a uma mediunização, incorporação, assim falando, para que as pessoas compreendam de forma mais clara, que pode ter pessoas que não são espíritas, né, e acompanham também as nossas falas. Então não precisa estar incorporado tão espírito ali, mas a gente usa necessariamente o nosso fluido também, e às vezes os espíritos também usam ou utilizam os fluidos, e a gente vai ver daqui a pouco os tipos de passe para a gente compreender a diferença. Então, a diferença de tudo que eu coloquei, que nós necessariamente convivemos com essa transmissão, no passe nós temos o recorte de que há uma intencionalidade, há uma deliberação para o atendimento daquela pessoa naquela situação, tá? E de preferência que seja aplicado sempre no centro espírita. Em raras ocasiões, a gente pode ir ao hospital, pode fazer uma visita domiciliar, pode, mas é por isso que devemos estar preparados para este compromisso. Então, colocando essa situação que eu estou falando, eu defendo que é no meio espírita, né, que o passe é compreendido e difundido e utilizado. Por quê? Porque nós trazemos essa outra conotação que vai para além desse magnetismo animal, para além dessa energia vital que nós trazemos como humanos, né? Então, nele, no passe espírita, né, o passe que Jesus ensinou e exemplificou veio a se tornar uma das principais práticas de ação fluídica dentro da nossa doutrina. E por isso nós utilizamos muito, principalmente todas as casas espíritas utilizam esse recurso como um recurso também de cura, um recurso de acolhimento, um recurso de renovação, um recurso de fé, um recurso de transformação nas nossas vidas. Mas e por que a gente defende essa naturalidade do passe? Porque na verdade o espiritismo é a revivência pura do cristianismo, e se Cristo foi um dos que mais impôs e curou com as mãos, nós estamos revivendo, né, e renascendo nesse cristianismo a partir da doutrina espírita como Consolador prometido, se assim pudermos falar de forma mais clara. E aí, meus queridos irmãos, nós trazemos os tipos de passe. Nós trazemos o passe magnético, o primeiro tipo de passe. É aquele passe que é ministrado somente com os recursos fluídicos do próprio passista, que é chamado magnetismo humano. Jacques Mello é um dos grandes estudiosos, quem puder assista, né? Na internet tem muito vídeo, tem muita discussão sobre o magnetismo e sobre o passe espírita e sobre fluidos. Então, às vezes, não há fluido espiritual, às vezes é só o fluido, na verdade, esse magnetismo humano que você impõe a mão, e naquele momento você tem energia suficiente, energia de amor, energia de fraternidade, energia de caridade, e tem a identidade com aquela pessoa, e você aplica esse passe magnético. Mas também tem o passe espiritual, que é um outro tipo, que quando é ministrado pelos espíritos, unicamente com seus propósitos e fluidos, que é chamado magnetismo espiritual, sem a ação intermediária do passista, ou seja, é como se a gente fosse apenas um instrumento para que aquele fluido espiritual chegasse até aquela pessoa. Então, os espíritos agem com observância da sintonia e considerando os méritos ou necessidades do assistido, que às vezes, né, nem percebe ter sido beneficiado. Então, para receber um passe espiritual, basta orar e colocar-se em estado receptivo. Tem alguns momentos que você estiver em casa, né, em situação de sofrimento, de adoecimento, então coloque-se numa posição de recepção. Nós espíritas não temos dogmas nem rituais, mas é de bom tom que a gente fique, né, com o corpo livre para que os nossos pontos, né, de energia possam ser abertos e possam ter essa energia circulando. Então, o passe espiritual pode acontecer tanto em casa como pode também acontecer no centro espírita. Então, o espírito é quem vai identificar a necessidade daquela pessoa. Então, nesse passe aí, diferente do magnético, nós vamos ter normalmente o fluido espiritual apenas, e é claro, com alguns pequenos elementos desse magnetismo humano, tá? Então, nós estamos apenas com um elemento de transmissão. E temos o passe mediúnico, né? É quando os espíritos atuam através de um encarnado mediunizado, assim falando, tá? Então, o fluido dos bons espíritos passando através do encarnado pode alterar-se um pouco, como água límpida passando por um vaso impuro. Por quê? Porque nós temos essa massa densa ainda, né? Nós temos esses nossos defeitos, os nossos vícios, que vai desde a alimentação, às vezes, que a gente faz, né? A ter sintonias e pensamentos inadequados na hora do passe. Então, daí
para todo verdadeiro médium curador, há a necessidade absoluta de trabalhar essa depuração, porque o espírito tem a sua energia pura, tem o seu fluido limpo, mas passando por nós acaba sendo, né, agregado aos nossos fluidos também. Então é preciso que a gente compreenda que nós, como passistas, temos um grande compromisso, que é a reforma íntima, né? Como nos convoca Nery Pérez, como nos convoca Hermínio de Miranda, tá? Então nós precisamos nos depurar para sermos portadores, principalmente quando o fluido é mediúnico, tá? No qual a ação espiritual é direta sobre aquela pessoa necessitada. Então passamos esses 3 tipos de passo, mas temos mais alguns ainda, que esse é o mais interessante, que é o humano espiritual, que é o que mais a gente realiza, mais aplica, que é quando os espíritos combinam seus fluidos com o do passista, dando-lhe características especiais. Que características são essas? Aquelas necessárias àquela pessoa naquele momento. Pode ser uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça, pode ser uma dor epigástrica, pode ser várias situações que o espírito sabe da necessidade. Então ele combina esse fluido e aí ele chega até essa pessoa. Então, lembrar que o fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais dos encarnados, né? Das nossas energias. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro. Então a gente não tem nem dúvida que o fluido universal é completamente puro, né? Então a gente vai ver isso, está escrito lá na Revista Espírita, quando fala um pouco, de setembro de 1865, quando fala da mediunidade curadora. Então a gente precisa aprofundar o conhecimento justamente por isso, para que a gente possa defender essa pureza, essa deliberação, essa intencionalidade que a gente tem de fazer o bem a partir do passe espírita. Então, a gente precisa compreender que ao falar nessa circunstância, a gente lembra que a ação dos espíritos poderá ser espontânea ou provocada pelo passista com uma prece ou simplesmente num propósito que equivale a um apelo íntimo. Se de repente você está vendo aquela pessoa muito triste, aquela pessoa ou ansiosa, aquela pessoa que está mexendo as mãos o tempo inteiro, aquela pessoa, então você pode necessariamente naquele momento fazer uma prece e pedir, né, a Jesus, aos Espíritos de luz, que possa intuir e que possa doar esse fluido espiritual para que a gente possa trabalhar a necessidade do irmão. Portanto, a gente considera que a assistência espiritual ela é sempre desejável para que a gente possa ajudar o nosso irmão e a nossa irmã a sair daquela dificuldade momentânea, seja física, seja psicológica, né, emocional, por assim dizer. Temos ainda, que é muito comum às vezes na casa espírita, né, o passe coletivo. O passe coletivo é quando tem vários passistas, né, e a plateia é muito grande, a gente não consegue dar o passe individualizado, porque o passe, como eu disse anteriormente, é individualizado, então às vezes a gente pode demorar um pouco mais em uma pessoa, menos em outras pessoas, então vai variar e às vezes a gente tem pouco. Então essa modalidade, ela é caracterizada quando o número de passistas é insuficiente para atender os frequentadores individualmente, tá? Então a gente lança a mão desse recurso de passe coletivo, que na verdade é uma medida de emergência para atender a todos da mesma forma, naquele mesmo momento. Então todos os passistas presentes, eles vamos doar, ou eles doam fluidos aos trabalhadores do plano espiritual e mentalizam as aplicações dos passes necessários a cada pessoa. Essa modalidade poderá ser aplicada mentalmente, inclusive imaginando os passistas, aplicando os passes através das projeções mentais às pessoas do recinto. Então, se fica um passista em cada canto ou em cada espaço, né? Então, naquele momento, aquela ala de pessoas vai receber aquele passe, aquele fluido, né, curador, regenerador, né, revitalizador, conforme a orientação, né, e disposição e disponibilidade desse fluido espiritual. Então, o passe coletivo às vezes é aplicado necessariamente nessa condição, e não tenham dúvida, todas as pessoas, mesmo de forma coletiva, são assistidas na sua individualidade, porque a gente pode até ver 4 passistas ali, mas a gente pode ter, né, um turbilhão de espíritos ali também aplicando esse fluido nas pessoas, e apenas nós juntamos esses fluidos, né, humanos e espirituais, e trazemos essa harmonização para o ambiente no qual as pessoas estão recebendo o passe, que necessariamente, mais uma vez eu falo, deve ser no centro espírita.
E ainda um dos que eu considero muito interessante, que é o autopasse, e que a gente esquece desse processo. Então a prece é sempre um verdadeiro e profundo mecanismo, né, de autopasse, né, considerando que a nossa conduta moral, mesclada com o trabalho no bem e amparo ao outro através dos passes, sempre nos facultará recursos imensuráveis de auxílio em busca do nosso próprio crescimento. Então a gente deve começar, se a gente está tendo uma necessidade em casa, no domicílio, né? Então a gente começa com esse autopasse, como eu coloquei, a gente se coloca numa posição de recepção e faz aquela oração. E eu aprendi, inclusive numa prática mediúnica com um grande amigo meu, né, Derval, nosso coordenador, que ele no atendimento a um espírito e que não conseguia verbalizar, e ele disse: fale Deus, chame por Deus, clame por Deus. Então aprendam também nesse momento de angústia, dizer: Deus, eu estou aqui, eu preciso do seu acolhimento, do seu amor. E aí você está necessariamente trazendo esse autopasse. Você pode até se gesticular, trazendo as mãos para energizar, como se você quisesse fluidificar, né, o seu corpo, mas você pode também ficar nessa posição de recepção. Mas também, para quem tem a técnica, pode fazer a aplicação do autopasse, né, o passe dispersivo, o passe de concentração, tá certo? Ou de organização, se assim quisermos dizer. E aí nós vamos seguindo, depois do autopasse, lembrar que às vezes, vou aplicar um passe à distância. Não existe passe à distância. O que existe é irradiações à distância. É preciso que a gente tenha cuidado com isso, porque como a gente viu o conceito de passe, normalmente a gente está impondo as mãos. Então, nessa modalidade, o médium sintonizado com o necessitado, à distância, canaliza fluidos salutares e benéficos. Então, os doentes ou os necessitados, né, são beneficiados não somente em virtude dos fluidos dirigidos conscientemente por nós encarnados, como pelas energias extraídas dos presentes pelos cooperadores espirituais. Né? Os espíritos amigos também estão conosco naquele momento de irradiação. Então, consiste, na verdade, em concentrar, né, ou trazer a concentração e prece. E a gente deve idealizar a figura material do doente, daquela pessoa que você quer acolher, né? Principalmente como uma pessoa conhecida. Ou então imaginar a figura dessa pessoa que está no leito, que está adoecido, né? E ir até lá com esse pensamento, com essa sintonia. Então falar sobre essa figura imaginada ou ideoplastizada, né? E a irradiação acontece e a gente faz depois esse encerramento de acolhimento com a prece. Lembrando que ideoplastia, né, para a comunidade espírita, é a faculdade do pensamento exercer ação sobre a matéria. Então, a ideoplastia é justamente isso. A gente emana esse pensamento, emana essa sintonia, que chega até aquela pessoa e vai trazer a cura e o acolhimento necessário naquele momento. Bom, e aí a gente pode dizer que para que o passe alcance o melhor resultado, o passista deve usar o pensamento e a vontade a fim de captar os fluidos, emiti-los e fazê-lo convergir para o assistido. Então a gente deve realmente trazer a nossa boa vontade, a nossa alegria, a nossa amorosidade, em poder compartilhar essa energia de vida, essa energia vital. Deve ainda estabelecer o clima de confiança entre o passista e o assistido, a fim de formar um elo de força pelo qual verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro, porque nós temos créditos ou não às vezes, né? Então o passista vai conseguir aplicar aquele passe maravilhoso no sentido de que ele realmente acolhe aquela pessoa e a pessoa sinta a identidade daquela energia, né? Sinta a identidade daquela amorosidade e aí passa a ter um processo também de cura. Então, o assistido, né, a pessoa que vai receber, deve estar receptivo para que sua mente acolha a ideia do trabalho restaurativo e comece a sugeri-lo a todas as células do seu corpo físico. Então, essa pessoa vai começar a assimilar os recursos vitais que estiver recebendo e vai reter, né, na sua constituição físio-psicossomático, ou seja, nós vamos receber não só esse acolhimento mental, mas também físico, e que a gente vai reconhecer depois a nossa melhora. Então, seguindo um pouco, a gente vai lembrar que nós temos pontos de energia, nós temos portais de energia, né? A gente tem os chakras coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e básico, e que a gente às vezes vai encontrar em outras nomenclaturas. Mas lembrar que o que é um chakra? Então, o chakra é um vórtice giratório de energia criado dentro de nós
pela interpenetração da consciência e do corpo físico, que é justamente isso aqui que a gente está vendo. Olha, a energia circula em nós como um vórtice, né? Por quê? Porque acontece que há uma combinação desses chakras, tornando centro de atividade para recepção, assimilação e transmissão das energias vitais, da bioenergia, da energia da vida. Então, aqui rapidamente colocando esse material, inclusive ele tem uma palestra de Jacó, que diz, a gente pode visualizar os campos de força, esses centros vitais ou esses chakras, né? Que não se trata de camadas, não são camadas, mas são zonas que eu poderia dizer assim, se dilatam, se ampliam e essa energia vai circulando de forma, né, helicoidal e vai chegando onde necessário for. Então, a gente observa aqui, nessa figura ilustrativa de Jacó, que diz é um campo vital, como ele geralmente ele é visualizado, e o campo vital como é percebido pela ação fluídica, ou seja, raramente ele é visualizado. Então, aqui é uma expressão, né, figurativa de como a gente amplia esse espaço para receber essa energia. Então, a gente pode observar esses centros vitais recebendo o fluido, né, das duas mãos. A gente vai observar ter essa visão do topo de cima e lateral da cabeça, e observe quando a gente faz essa imposição de mãos, olha o que ocorre. Então há essa dilatação, há essa liberação, onde as energias vão entrando e vai curando. Por isso a gente tem que ter essa percepção que é uma captação e circulação no campo fluídico, como estamos observando aqui nessa expressão figurativa. E aí nós temos algumas observações importantes. Então a gente vai evitar cruzar os braços e pernas, porque essa atitude faz o quê? Interrompe a marcha das correntes fluídicas, além do corpo ficar mais acomodado e a circulação da energia se fazer livremente. Lembrando que no espiritismo não há rituais, e sim técnicas. Então a gente propõe que a pessoa fique relaxada e fique receptiva. Manter-se em oração é imprescindível. Tá? Tanto o passista como também, né, a pessoa que vai receber, né, e ser entregue a esse processo de terapia espiritual com a atração das boas companhias espirituais. Tentar, inclusive, nesse dia, tanto o passista como a pessoa que vem para o centro espírita, né, tentar uma alimentação leve, saudável, evitar bebidas alcoólicas para sentir mais conforto, né, no momento do passe. Isso normalmente a gente orienta e é adequado sim. E caso desejar, a gente deve trazer uma garrafa, né, com água para ser fluidificada. Então não precisa retirar a tampa, tá, gente? Então, porque os fluidos eles são invisíveis, eles são universais, eles atravessam qualquer barreira. Então pode trazer a sua garrafinha e esse momento vai exatamente ser depositado cada gotinha de fluido para aquilo que você necessita. É a nossa água fluidificada, que é também uma prática no centro espírita. Mas observem só essas duas figuras que eu trago aqui, olha. Então o passe, quando ele é recebido com fé, ele irradia-se por todo o organismo. Então a pessoa fica receptiva e vai para aquele vórtice energético, aqueles portais que nós mostramos, né, por meio dos chakras. Mas também a criatura ou a pessoa, né, pode tornar-se refratária à recepção do passe, ou seja, você vai receber o passe, mas está lembrando da viagem que vai fazer, da pessoa que está esperando lá fora. Então a gente precisa nesse momento se desligar, porque a nossa mente é muito ativa, ela sempre quer nos colocar em movimento, mas nesse momento vamos perceber e compreender a necessidade de concentração, aquietamento e a palavrinha mágica que Chico sempre nos diz, fé. Acreditar naquilo que a gente não conhece, mas sabe que transforma, que modifica e nos faz pessoas melhores. Então observe que essas figuras eu considerei bastante significativas, também traz lá Jacó, porque a gente pode perceber que o passe ele pode não ter o efeito que precisa ter, porque a receptividade é de uma pessoa que não acredita, que não está naquele momento aberta à recepção desse fluido, né, dessa energia, desse magnetismo. E já quase finalizando, eu não poderia deixar de falar de que existiram várias pesquisas, eu pensei apenas 3 pesquisas que vou falar rapidamente, certo? Que foi feito por um método muito interessante, que é o ensaio clínico randomizado, que usa a imposição das mãos em recém-nascidos e adultos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E eu gostaria de dizer que esse método ele é muito interessante, é um método sério, que é o ensaio randomizado, que é quando a gente faz com pessoas, existe um grupo controle, ou seja, um grupo vai receber o passe, outro grupo vai receber apenas imposição de mãos, e aí o estudo inicia. Então existe todo um critério, existe toda uma variável ou variáveis, então é um estudo realmente sério e ainda mais foi feito na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então essa figura que está aí é a figura da pesquisa da pessoa fazendo essa imposição de mãos. Então veja só,
esse estudo foi para comprovar cientificamente a eficácia do passe espírita, né, que foi realizado inclusive com uma terapia integrativa, tá? E foi utilizado como um tratamento associado ao tratamento que os pacientes já utilizavam. Então não se mudou nada, não se retirou nada. Então o paciente continuava usando a medicação dele, continuava da forma que ele estava, mas a gente vê a partir daí o que modificava nessa pessoa. E aí nós vamos ver que a coordenadora da pesquisa, a professora Elida Mara, vai nos dizer: as doenças da alma podem se manifestar como disfunções psicossomáticas, distúrbios emocionais ou sentimentos como raiva, ansiedade, angústia, medo e até o desejo de vingança. E esses estados mentais, eles são capazes de interferir no metabolismo ou na dinâmica do corpo e aí produzir sintomas ou até influenciar no surgimento e piora das doenças. Então podem surgir como distúrbios comportamentais, né? Pessoas explosivas, que não contêm os impulsos, expressam reações de irritabilidade, revolta e agressividade. Então é preciso compreender que a doença da alma precisa ser tratada e a gente pode tratar essa doença da alma sim, eu posso afirmar pelos estudos científicos e pelo tripé de filosofia e religião que a gente pode realmente curar como nos diz Jesus. Então, o passe na ciência, a gente vai observar que esse estudo revelou que ele pode promover efeitos indiretos ainda por meio de vias intermediárias psicológicas e comportamentais, dependendo de cada paciente, é claro, como eu disse anteriormente. Então, a colaboração do paciente na assimilação das energias emanadas pelo passista, por meio de pensamentos otimistas, né, para que restabeleça a sua saúde, de emoções positivas, então ajuda a neutralizar essas emoções negativas. Ou seja, e a gente pode compreender que o mecanismo, né, da cura pode ainda ser explicado ao longo de aplicações do passe, que pode aumentar a frequência de emoções positivas e reduzir a possibilidade de estresse e outros transtornos emocionais. Então, meus queridos amigos, passando para o estudo propriamente dito que foi feito com os recém-nascidos, essa figura também é foto da unidade de comunicação da universidade que fez a divulgação pública, por isso eu estou trazendo aqui. Então, uma das etapas dos estudos científicos foi feita na Universidade, né, Federal, no Hospital das Clínicas, e foi na unidade de terapia intensiva, lá no Triângulo Mineiro. Então, a aceitação de passe foi de 80% dos pais, né, dos recém-nascidos, porque os pais tinham que dar autorização, né, porque era recém-nascido, ou familiares, né, dessas crianças. Então, o estudo incluiu recém-nascidos, né, e antes foi feita análise de hemogramas, né, com auxílio de um citômetro, que é um aparelho que vai medir algumas substâncias no nosso corpo, né. O cortisol salivar foi medido por meio de eletrocriminofluorescência e os parâmetros fisiológicos pelo monitor multiparamétrico, ou seja, então houve uma situação científica que mediu todas essas situações anteriores para que houvesse realmente a comprovação científica de que o passe realmente trazia melhora na condição de saúde daqueles recém-nascidos, né, que estavam no UTI. Então, olha que resultados interessantes. Primeiro, nos recém-nascidos, verificou-se a redução significativa da frequência respiratória, né, maior imunidade, ou seja, aumentou a quantidade de linfócitos, que são células de defesa do nosso corpo, e menor incidência de complicações no período de hospitalização naquelas crianças que foram expostas ao passe espírita, se comparado ao de imposição de mãos com intenção de cura apenas por voluntários não passistas. Então aí vocês vão observar a diferença entre o passe espírita e a imposição de mão de pessoas voluntárias, que trazia só o seu magnetismo pessoal. Então a gente observa então aí a atuação dos espíritos, a atuação real, clara, em um estudo científico trazido, né, aqui nessa pesquisa. Isso foi em crianças. E aí a gente vai agora ver, né, nos adultos, que também foi essa pesquisa. Então, com os adultos, o primeiro estudo incluiu pacientes internados na enfermaria da clínica médica deste hospital, né? Então foram avaliados para um psicológico, um nível de ansiedade e depressão, percepção de tensão muscular e sensação de bem-estar, né? E todos os dados fisiológicos, como frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, além da intensidade de dor quando submetidos ao passe espírita, com ou sem imposição de mãos, por voluntários não passistas, né? Aquelas pessoas que não tinham formação em passe e não eram espíritas, né? Então os pacientes foram monitorados durante 10 minutos por 3 dias consecutivos nesse estudo.
E qual foi o resultado, meus queridos irmãos? Então, ao todo foram o quê? 81 pacientes que foram convidados, né? E aí, 90% aceitaram fazer essa terapia, essa terapêutica. Observe também uma foto aí, né, de um colega, de um amigo, de um irmão espírita fazendo parte dessa pesquisa, né? E o estudo avaliou os efeitos do passe, levando em consideração fatores psicológicos, como ansiedade, depressão e sensação de bem-estar, além de fatores fisiológicos, como a intensidade da dor do paciente naquela hora, tensão muscular e frequência cardíaca. Então, segundo a pesquisadora, né, a professora Elda, ela vai nos dizer que após 3 anos, olha só, não foi um estudo de um mês, de um dia, de 3 dias, um estudo de 3 anos, e os resultados foram surpreendentes. Então, quais foram os resultados? Então, os adultos internados na enfermaria da clínica médica que receberam o passe espírita tiveram redução significativa, tá, dos níveis de ansiedade, de depressão e de tensão muscular, além do aumento da sensação de bem-estar. E em relação aos pacientes específicos de doenças cardiovasculares, houve a redução significativa nos scores de ansiedade e percepção da tensão muscular, ou seja, houve melhora na sensação de bem-estar e aumento da saturação periférica de oxigênio, né? Ou seja, então tudo no corpo dele ia melhorar, porque o oxigênio estava chegando às células e as células estavam sendo revitalizadas. Então, ou seja, houve aumento dessa saturação, principalmente nos participantes que receberam o passe espírita. Então, assim, meus queridos irmãos, a gente não pode negar a ciência e o espiritismo também é ciência. Então, eu trouxe essas 2 pesquisas e ainda essa terceira, vocês vão me permitir, desculpa, vocês estão cansados, mas eu vou falar porque eu trouxe com muita fé e para defender, né, a doutrina espírita como um movimento científico também. Então, você já foi em outra faculdade, né, na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Universidade de São Paulo, que desenvolveu estudo sobre a influência da terapêutica energética do passe espírita. Olha só, foram recortes específicos, passe espírita na redução da ansiedade. E o objetivo da pesquisa foi justamente desvendar a técnica empregada nas casas espíritas, né? Então, a metodologia. Então, foram selecionados candidatos, né? Então, houve uma escala, houve todo um processo metodológico, como a ciência exige, né? Então, os outros requisitos foram escolher voluntários que não estivessem em tratamento com psiquiatra, psicólogo ou utilizando medicamentos. São pessoas que não estavam nesse processo, né, de acompanhamento da medicina tradicional. Ao todo, 50 pacientes, 50 indivíduos, né, realizaram a experiência uma vez por semana durante 8 semanas. 23 voluntários receberam o passe espírita e outros 27 foram inseridos no grupo que recebeu apenas a imposição de mãos. Então, essa equipe aqui de pesquisadores também, que é de domínio público, né, da Universidade de Medicina de Botucatu, em São Paulo, eles trouxeram os resultados muito interessantes. Por quê? Porque as pessoas incluídas no estudo foram divididas em 2 grupos. Um deles recebeu o passe e outro apenas a imposição de mãos de uma pessoa que não tinha habilidade, ou seja, recebeu placebo, entre aspas, né? Explica um dos coordenadores da pesquisa. E aí a gente observou que esse resultado foi muito interessante, porque utilizando a mesma escala de pontuação que classifica o indivíduo como ansioso, os pesquisadores revelaram o quê? Ou verificaram o quê? Né? Que no final do tratamento, no grupo de passe, olha só, no grupo que recebeu o passe espírita, 83% dos indivíduos não tinham mais sinais e sintomas de ansiedade, tá? Nem de depressão, enquanto que no grupo da simples imposição de mão, apenas 37 alcançaram os níveis normais de ansiedade. Então, mais uma vez aí, a gente observa que o passe espírita, dentro da doutrina espírita, como ciência, nos revela esse poder de transformação, esse poder de cura, e pode ser realmente, né, ser empregada como uma prática integrativa, né, no cuidar da saúde do indivíduo. Eu não posso mais me alongar, mas se vocês quiserem pesquisar também, tem ainda uma pesquisa muito interessante na Universidade Federal de Goiás, que diz, aí eu não vou aprofundar aqui, mas eu vou deixar o slide para vocês lerem, que diz que cultivar a espiritualidade reduz a pressão arterial. Então aqui está toda a descrição desse estudo que vocês podem aprofundar. Então, meus queridos irmãos, não devemos duvidar da cura, né, desses momentos que a gente cultiva a nossa espiritualidade, porque isso é real. E para finalizar, né, agradecendo a vocês a paciência, eu trouxe uma frase de André Luiz que posso dizer, resume tudo que eu disse, que é: a disciplina é a alma da eficiência. E vou lá visitar Chico Xavier, que diz: a disciplina é a liberdade da nossa alma. Então, disciplina quer dizer estudo, doação, amorosidade. É eu ir até aquele espaço me permite
tendo a certeza de que Jesus nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. E encerro dizendo: viva Jesus nos nossos corações e tenham fé. Acredite que o passe espírita cura e cura de forma amorosa e acolhedora. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.